Para mim, foi um sonho acalentado desde criança. Eu posso dizer, de alguma forma, que eu não me lembro quando eu não queria ser padre. Mas quando eu era criança, eu queria um pouco ser tudo. Eu via fotografias do meu pai de batina, porque meu pai tinha sido seminarista. E eu queria ser igual a ele. Mas como meu pai também tinha sido soldado, eu queria ser militar. Como ele era casado, eu também queria casar. E por causa da profissão do meu pai, também queria ser engenheiro. Em resumo, eu queria ser igual ao meu pai. Mas logo as coisas foram se encaminhando. Eu me lembro, na época da minha primeira comunhão, eu descobri, eu já participava da missa, já antes da primeira comunhão, tudo, mas na época da primeira comunhão eu tive a ocasião de começar a entender melhor a missa. E então comecei em casa a celebrar missa, com quissuco, bolacha, juntava as colchas em casa, dava uns nós, fazia uma casula, celebrava a missa. Minha irmã participava da missa, minha avó, e assim a gente fazia a pequena missa. Aquilo ficou marcado. Mas a minha religiosidade, a minha pertença à igreja, na minha infância, foi marcado muito mais por uma presença discreta da Virgem Maria. Desde criança, eu aprendi a ser católico nos braços de Maria. Depois, quando eu me tornei seminarista, padre, etc., foi que eu fiquei escrupuloso. Entendeu? Me tornei padre e fiquei com medo que o louvor a Maria fosse roubar a glória de Deus. Como se isso fosse possível. Como se fosse possível roubar a glória do sol por se admirar a luz da lua, que vem exatamente do sol. Mas foi na minha infância, rezando o terço, que a fé dentro de mim foi se tornando real, foi se tornando algo verdadeiro. Em casa nós fazíamos, todos os anos, o mês de maio. Durante o mês de maio, arrumávamos numa penteadeira um altarzinho de Nossa Senhora, com nuvens feitas de lençóis, e rezávamos a Nossa Senhora, não no seu tom gregoriano conhecido, mas num tom popular, e com acento, um sotaque bem nordestino, né? Era Reginas. Mas foi nos braços de Maria que foi se formando, sem eu saber, o padre que eu viria a ser. Há 20 anos atrás, eu fui ordenado sacerdote e vi, há 20 anos atrás, se aproximar aquele dia da minha ordenação com um misto de emoções, porque para mim rezar missa era tudo. Uns 3, 4 meses antes de ser ordenado, só de eu dizer que eu ia celebrar missa eu chorava. E então
eu fui ordenado padre no domingo da Santíssima Trindade, pelas mãos do bem-aventurado Papa João Paulo II, na extraordinária Basílica de São Pedro. Mas a minha primeira missa, a primeira missa que eu presidi como padre, foi na terça-feira. Fui ordenado no domingo. Na segunda, eu concelebrei com o meu arcebispo, Dom Bonifácio, ele presidiu a missa, concelebrei com ele. Na terça-feira, a minha primeira missa, a primeira vez que eu ergui a hóstia na consagração, com as minhas mãos, eu fiz isso na Basílica de São Pedro, no altar de Maria, Mãe da Igreja. Nós estamos celebrando hoje a missa votiva de Maria, Mãe da Igreja. E naquele altar de Maria, Mãe da Igreja, eu celebrei esta missa soleníssima que tinha um fiel. Um único fiel. Foi a minha primeira missa. Só tinha uma pessoa. Mas fui eu, naquela manhã, à Basílica de São Pedro, e celebrei missa sozinho, no altar de Nossa Senhora. Iniciando e dando o chute inicial do meu sacerdócio no altar da Mãe da Igreja. E é sobre esse tema, Maria, Mãe da Igreja, que eu gostaria de falar nessa homilia. O Papa Paulo VI foi quem proclamou Maria, Mãe da Igreja. É um título recente. É um título que foi divulgado durante o Concílio Vaticano II. Mas pouca gente se dá conta de que os teólogos mais avançados, os teólogos mais liberais, os teólogos mais progressistas, não queriam que o Papa proclamasse Maria, Mãe da Igreja. Havia todo um grande e acentuado debate durante o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque os bispos mais conservadores queriam que o concílio dedicasse um documento à Virgem Maria. Um documento separado só para ela. Mas outros bispos, que tinham uma visão eclesiológica mais, digamos assim, científica, mais adequada, diziam, não, Maria é membro da igreja. Então, se Maria é membro da igreja, ela deve estar dentro do documento que trata da igreja. Então, por isso, se decidiu, no fim das contas, que não haveria um documento do concílio dedicado à Virgem Maria, mas que seria um capítulo da Constituição Lumen Gentium sobre a igreja. E que aquele capítulo todo dedicado à Virgem Maria, colocaria Maria no seu lugar como membro da igreja. Enquanto isso, outros bispos faziam uma pressão e diziam, não, mas nós queremos proclamar Maria como mãe da igreja. Então aqui se criou um grande debate teológico, vamos usar o chavão aqui, entre progressistas e conservadores. Os progressistas insistindo que Maria era membro da igreja. Os conservadores insistindo que Maria era mãe da igreja. Por quê? Porque ninguém via como era possível dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Enfatizar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se Maria era membro da igreja, então ela era menor do que a igreja. Se Maria era mãe da igreja, então parecia que ela estava fora da igreja. E o Papa Paulo VI resolveu o problema, colocando as duas coisas. Colocando as duas coisas que, num coração católico como o coração do Papa Paulo VI, ele não via contradição nenhuma. Então o Papa decidiu que não haveria documento para a Virgem Santíssima no concílio, porque ela era membro da igreja e, portanto, seria um capítulo da Lumen Gentium. Mas, ao mesmo tempo, ele também decidiu
por conta dele, proclamar e declarar Maria mãe da igreja. Você vai dizer, padre, mas isso é um fim da picada? Como é que os católicos não enxergam essa contradição? Mas é que em Maria, as coisas são sempre paradoxais. Por quê? Se você quer entender alguma coisa de Nossa Senhora, você deve sempre fazer isto que o Papa Paulo VI fez durante o Concílio Vaticano II. Você deve sempre afirmar as duas realidades, as duas coisas, que são importantíssimas. Primeiro, que Maria, como todos nós, é membro da igreja. Portanto, aquilo que se diz de qualquer membro santo da igreja, diz-se também da Virgem Santíssima. Porque ela é membro da igreja, então ela é filha de Deus, então ela é discípula do seu Filho Jesus. Então, Jesus é Senhor da Virgem Maria. Então ela é submissa, ela é serva. Isto é real, concreto e verdadeiro. Mas ao mesmo tempo que Maria é membro da igreja e, portanto, tem todos esses atributos de qualquer discípulo, de qualquer fiel, de qualquer seguidor, de qualquer membro da igreja, por outro lado, ela tem uma eleição, ela tem um papel especial dentro da igreja. Ela tem uma função especial. Deus elegeu e Deus escolheu a Virgem Santíssima para fazer algo que nenhuma, atenção, nenhuma outra criatura fez na história da salvação. Gerar neste mundo o Verbo encarnado de Deus. Vejam, Maria teve aqui nessa terra uma prerrogativa que ninguém mais teve. Somente ela pode ser chamada de Mãe de Deus. Algumas pessoas, desde o início da igreja, ficaram escandalizadas com esses títulos assim especiais à Virgem Maria. Por exemplo, Nestório, patriarca de Constantinopla. Ele achava um absurdo. Imagina, dizer que Maria é mãe de Deus. Não, ela não é Maria, mãe de Deus. Theotokos, ela não pode ser Theotokos. Por quê? Porque ela é criatura. Deus não tem mãe, Deus não tem origem. Deus é eterno. Nestório foi o primeiro protestante. Mas como sair dessa? Os padres do concílio de Éfeso, em 431, resolveram esse problema de uma forma muito tranquila, dizendo o seguinte: ninguém é mãe de uma natureza. As pessoas são mães de uma pessoa. Você é mãe de quem? Pois bem, de quem Maria é mãe? De uma pessoa divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno, gerado em Deus desde todos os séculos, que se fez homem. Você não pergunta do que você é mãe. É claro que Maria é mãe da humanidade de Cristo. É claro que o que Maria gerou foi a humanidade, foi a natureza humana de Cristo. Nenhum católico é maluco de achar que Maria gerou a natureza divina. Seria louco dizer isso. Ninguém de nós pensa que Nossa Senhora gerou a natureza divina. Nós dizemos que Nossa Senhora gerou a humanidade. Gerou o homem, Jesus Cristo. A natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém é mãe de uma natureza, todo mundo é mãe de uma pessoa. Então, de quem ela é mãe? Ela é mãe de uma pessoa divina. Para os padres conciliares em Éfeso, isso era muito claro. Ela é mãe de uma pessoa divina, por isso Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus.
Quando você pergunta, você é mãe de quem? Você não pergunta, você é mãe do quê? Você pergunta, você é mãe de quem? E esse quem é divino. Então isso coloca Maria numa situação privilegiada. Mas não fomos nós, católicos, que privilegiamos Maria. Foi Deus. Me mostre uma criatura que tenha gerado o Filho de Deus nesse mundo, e então eu darei a mesma honra que dou à Virgem Maria. Como essa criatura não existe, então nenhuma criatura tem a honra que Maria merece. Então vejam, com Maria as coisas são sempre aparentemente paradoxais. Ou seja, nós devemos atribuir a ela tudo aquilo que atribuímos de todos os outros membros da igreja, mas devemos atribuir a ela também um lugar especial. Porque houve uma eleição. Houve algo de diferente em Maria. Então, vejam, parece uma contradição, mas não é contradição, é simplesmente uma eleição. Maria é membro da igreja, Maria é serva do Senhor, Maria é discípula do seu Filho Jesus, Maria é filha de Deus. Só que, ao mesmo tempo, ela é mãe de Deus. E ela é senhora porque o próprio Jesus obedeceu a ela durante a sua vida. Está escrito no Evangelho de Lucas. Jesus voltou para casa, era-lhes submisso. Jesus era submisso a Maria. Então isso quer dizer que ela é serva de Deus, mas ao mesmo tempo ela é senhora. Ela é filha de Deus, mas ela ao mesmo tempo é mãe. Por causa da função privilegiada. Então por isso, Paulo VI, o Santo Padre, o Papa Paulo VI não vê dificuldade nenhuma. O servo de Deus Paulo VI, porque ele está aí também em processo de beatificação. O servo de Deus Paulo VI não tem dificuldade nenhuma de chegar e dizer: Maria é membro da igreja, Lumen Gentium. Mas Maria é mãe da igreja. É membro, mas é mãe. Ela é membro da igreja da qual ela mesma é mãe. Por quê? Porque a igreja, meus irmãos, não é uma associação de pessoas que querem seguir a Jesus. O que é a igreja? Igreja não é um grupo de pessoas que congregam. Me desculpem, os meus irmãozinhos protestantes congregacionalistas. Eles acham que igreja é simplesmente congregar. Não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus, está escrito em Atos dos Apóstolos. Quando São Paulo cai no chão no caminho de Damasco, e Deus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é que Saulo perseguia? Perseguia os cristãos, os membros do corpo de Cristo. É o próprio Jesus quem identifica, quem se identifica com a igreja perseguida. A igreja é o corpo de Cristo. Ora, quem gerou o corpo de Cristo? Maria. Maria pode ser chamada e deve ser chamada mãe da igreja. Mãe da igreja. Mãe da igreja por quê? Porque Deus continua sempre agindo da mesma forma que Ele escolheu agir. Deus escolheu agir da seguinte maneira: Jesus poderia ter vindo a este mundo num helicóptero. Jesus poderia ter descido à terra numa nave espacial. Jesus poderia ter vindo aqui a esse mundo brotando da grama como os cogumelos. Jesus poderia ter vindo aqui num passe de mágica com pozinho de pirlim-pim-pim. Mas Deus não escolheu nada disso. Deus escolheu uma virgem na cidade de Nazaré e o seu nome era Maria. Foi escolha de Deus. Foi eleição divina. E por isso ela tem essa missão especial. E é por isso que é ela
quem deve gerar o Cristo em nós. Ela nos ajuda a gerar o Cristo em nós. Ela é mãe da igreja. Isso quer dizer que eu, enquanto membro do corpo de Cristo, também sou gerado por ela. Isso quer dizer que também, no caso aqui, do meu sacerdócio e do sacerdócio dos meus irmãos sacerdotes que estão aqui, o nosso sacerdócio foi gerado por ela. Gerado. Sim. E é por isso que o sacerdote, o padre, deve ter uma especial afinidade com a Virgem Maria. Por quê? Porque o sacerdote, como Maria, ele recebe também um privilégio, diferente do dela, mas um privilégio análogo ao dela. O sacerdote também gera o corpo de Cristo aqui na terra, na Eucaristia. Existe uma similaridade, existe uma analogia, parece, é semelhante. Então, como é que eu, padre, vou gerar Cristo na Santa Missa? Eu preciso da ajuda daquela que soube gerar Cristo. Eu preciso me entregar a ela. Ela sabe gerar Cristo mais do que ninguém. Então é ela quem me ensina a celebrar missa. É ela quem me ensina a trazer o Cristo. É ela quem me ensina, enquanto sacerdote, a gerar o Cristo verdadeiro. Verdadeiro corpo de Cristo presente na hóstia sagrada. Meus irmãos, Maria, mãe da igreja. Mãe da igreja. Mãe de cada um de nós, membros da igreja, mas mãe da igreja como um todo. Isso não a coloca fora da igreja. Não. Mas ela, sendo membro da igreja, por um lado, tem uma missão especial por outro. Ela é filha de Deus, mas ela é mãe de Deus. Parece contraditório, mas não é. É uma missão especial, é uma eleição. Ela é tudo aquilo que nós somos de bom e de bonito, mas ela é muito mais. Porque ela tem uma eleição, ela tem uma escolha, ela tem um chamado. Então nós precisamos deixar que esta mãe gere o Cristo em nós. É ela quem está presente em cada Eucaristia. Por que é que você recebe a comunhão na missa? Nós recebemos a comunhão na missa para receber o corpo de Cristo e sermos cada vez mais o corpo de Cristo. É recebendo a comunhão, o corpo de Cristo, que nós nos tornamos cada vez mais. Sim, por quê? Porque o processo não está terminado. Nós ainda não chegamos no Cristo total. Eu ainda não posso dizer que eu sou todo Cristo. Não posso, infelizmente. Por isso essa missa, hoje, que é missa de ação de graça pelos 20 anos do meu sacerdócio, é também missa de pedido de perdão. É também missa de confiar na misericórdia de Deus e dizer, Senhor, perdão, porque eu não sou o padre que eu deveria ser. E não sou mesmo. Não sou mesmo. Como é constrangedor para nós padres sabermos que Deus nosso Senhor, quando escolheu sacerdotes, quando escolheu apóstolos, não escolheu a Virgem Maria. Deus não quis padres imaculados. Deus não quis padres imaculados. Não existe o dogma da Imaculada Conceição sacerdotal e da Imaculada Conceição episcopal. Não existe esse dogma. Tem gente que fica constrangido e reclamando, ai, Padre Paulo, o senhor fala mal dos padres, o senhor fala mal dos bispos. Eu não falo mal de padre e de bispo. Eu só digo aquilo que a nossa fé católica crê, com toda sinceridade. Não existem padres e bispos imaculados. Todos os padres e bispos são homens com a sua alma em perigo, que precisam prestar contas a Deus
do seu sacerdócio. Por isso, hoje, neste dia em que nós nos alegramos com os 20 anos do meu sacerdócio, o meu dever é tremer diante de Deus e pedir perdão pelo estrago que eu estou fazendo no sacerdócio dele. Entende? Eu também preciso pedir perdão. Porque não sou o padre que eu deveria ser. E isto é uma das coisas mais bonitas na igreja. Que nós dependamos de homens pecadores para receber o corpo imaculado de Cristo. Que nós dependamos de mãos sujas, de pecado, que se ergam para dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Isso é bonito, nós vemos que humildade a igreja pede de nós e nós nos ajoelharmos diante de um pecador e pedir perdão dos nossos pecados. Eu me confesso todas as semanas com a graça de Deus. E eu tenho a graça também de que o meu confessor se confessa comigo. Então, eu termino de ouvir a confissão dele, tiro a estola do meu pescoço e ponho no pescoço dele. E a gente troca de lugar. Eu estava sentado e ele de joelhos, agora eu fico de joelhos e ele fica sentado. Para mim, é uma renovação semanal no sacerdócio, eu expor os meus pecados e pedir perdão para um homem cujos pecados eu acabei de ouvir. Eu acabei de ouvir os pecados dele. Eu conheço a miséria dele. E confio agora em Deus que me perdoará de minhas misérias. Minhas mãos miseráveis perdoam os pecados das pessoas. As mãos miseráveis do meu confessor perdoam os meus pecados. Nós não somos imaculados. E por que não somos imaculados, nós padres? Precisamos muito mais nos consagrar e nos entregar no coração da Imaculada. Daquela que é quem realmente sabe gerar o Cristo em nós. Aquela que sabe realmente exercer essa função única, essa função maravilhosa de gerar nosso Senhor em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa missa hoje, vamos fazer esse ato, vamos fazer esse gesto. Você que está aqui em Cachoeira Paulista, você que está em casa, nos acompanhando pela televisão, vamos fazer este gesto. Vamos entregar os nossos sacerdotes ao coração imaculado da Virgem Maria. Nós, padres que estamos aqui presentes, vamos fazer isso. Você que é padre, que está assistindo a televisão, ouvindo a rádio, se entregue também. E na sua própria próxima missa, faça isso. Vamos nos entregar a ela. Ela sabe gerar o Cristo. Ela sabe trazer o Cristo aqui na terra, coisa que nós padres fazemos, mas fazemos dentro das nossas limitações. Entregar-nos à Virgem Maria. Os padres se entreguem à Virgem Maria. Os leigos entreguem os seus sacerdotes à Virgem Maria. Vamos consagrar todos os padres do mundo inteiro ao coração imaculado de Nossa Senhora. Vamos entregá-los e consagrá-los debaixo do manto de Nossa Senhora. Os padres precisam da proteção de Maria. Precisam desse coração de mãe que os proteja, que os guarde. Quero me recordar nesta missa de todos os sacerdotes do mundo inteiro. Mas quero recordar de forma especial Monsenhor Jonas Abib, que eu quero colocar na patena aqui, nesse altar, agradecendo a Deus pelo ministério dele e por tudo aquilo que hoje nós temos no nosso Brasil através do ministério dele. Que Nossa Senhora o cubra. A Canção Nova nasceu como casa de Maria. Vamos para ela. Ela nos defenderá.
Ela é o nosso auxílio. Quando Dom Bosco escolheu Nossa Senhora Auxiliadora como sendo a padroeira dos salesianos, ele disse a razão. Em tempos difíceis como os nossos, em tempos em que se espalham tanto o erro, a heresia e a falta de fé, nós precisamos de alguém que nos ajude a manter a fé. Era a preocupação de Dom Bosco de ver os jovens. Na Itália de Dom Bosco, os jovens estavam sendo deformados em escolas anticatólicas e anticristãs. Dom Bosco se pôs na mesa para escrever manuais de escola, para ensinar a história, ensinar as coisas conforme a doutrina católica, para que os jovens não fossem contaminados. Em tempos cheios de erro, cheios de heresias, cheios de falta de fé como o nosso, nós precisamos de alguém que nos auxilie a manter a nossa fé. Maria, auxiliadora dos cristãos. Ela que é o auxílio nesta batalha. Que Nossa Senhora venha estar conosco, não só nessa missa, sempre, todos os nossos dias. Ela sim é membro da igreja, ela sim é filha de Deus, ela sim é serva do Senhor, ela sim é discípula, mas também é mãe, senhora, protetora, guia, auxiliadora que está do nosso lado. Que ela, nossa mãe querida, mãe da igreja, venha gerar o Cristo em nós, hoje, nesta Santa Missa e todos os dias da nossa vida. Amém.